Olá, seja bem-vindo ao canal Avançando na Matemática e eu sou a professora Cláudia Adam. Esse é o primeiro de 2 vídeos em que a gente vai conversar a respeito da definição formal de limites. Nosso objetivo nesse momento será o de construir essa definição. Vamos fazer isso com base no entendimento geométrico do conceito de limites. Se você já ouviu falar que definição formal era um negócio complicado, hoje você perde completamente esse medo. Você vai ver que não é nenhum bicho-papão. Assim, se você também tem outros amigos que precisam saber desse conteúdo, vai lá e compartilha esse vídeo com eles. E não vamos ficar enrolando demais. Pega papel e caneta e vamos para a aula. Apesar do nosso objetivo nesse vídeo ser definir de maneira precisa o limite de uma função, vamos, antes disso, resgatar a definição informal de limites. E o que diz a definição informal de limites? Ela fala o seguinte, eu vou ler aqui para vocês. Seja f de a em b uma função real tal que y é f de x. Disse que o número L é o limite da função f de x, quando x tende para a, se, ao considerar, através de valores pertencentes ao domínio da função, valores cada vez mais próximos de a, nós observarmos que os valores da imagem eles estão tendendo todos para esse número L. No caso disso acontecer, então escreve-se o quê? Escreve-se que o limite da função f de x quando x tende para a é igual a L, ou seja, que o limite existe e vale L. Ou seja, o que essa definição está falando para nós? Ela está falando algumas coisas. Uma primeira é que, se eu estou calculando o limite de uma função, eu estou verificando o quê? Eu estou checando, eu estou verificando se a imagem da função para determinados elementos, se a imagem da função tende para um único valor ou não. Que determinados elementos? Os elementos são os vizinhos ou são os valores próximos de um número A. Neste número A, a função precisa estar definida? Não, não precisa. Percebam que quando a gente calcula limite de uma função, a gente não está interessado em saber o que acontece com a imagem da função no ponto A. Isso significa que o f de A, esse camarada aqui, não nos interessa. E o que significa dizer que não me interessa? Eu não estou nem aí se esse camarada aqui existe ou se por um acaso ele não existe. E no caso dele existir, quanto que ele vale? Não quero saber. O que eu quero saber? Eu quero saber se, para os valores próximos de A, a imagem da função tende para um único elemento ou não. Esse é um conceito que é muito importante e ele precisa ficar claro. Sendo assim, vamos olhar para algumas situações. Primeira delas, vamos resolver esse exemplo? Ele diz assim, olha, com base nessa definição de limites, nessa definição informal de limites que a gente conhece, responder, caso exista, quanto vale o limite da função f de x quando x tende a A. Bem, quem é a função f de x? Função f de x é essa função aqui, cujo gráfico a gente está vendo na tela. A expressão que deu origem a esse gráfico foi a função x² menos 2, tá? Isso aqui só para vocês saberem, não nos interessa. Ou melhor, isso aqui é só caso vocês queiram replicar o gráfico, tá? No caderno. Pois bem, eu tenho aqui o gráfico de uma função, que eu não sei qual é, e para esta função, eu quero calcular o limite de 2, no caso desse limite existir. Então, primeira coisa, vamos identificar o 2. Ele está aqui, ó. Uma pergunta que eu faço para vocês. Como nós temos o gráfico da função, nós temos condições de responder quanto vale o domínio dessa função. E a pergunta é, qual é o domínio dessa função f de x? Note que o domínio dessa função f de x são todos os reais. Se são todos os reais, nesse caso específico aqui, então nós temos que esse elemento 2, ele pertence ao domínio da função. O fato dele pertencer ao domínio da função muda, altera alguma coisa
em relação ao resultado ou à possibilidade de existência ou não do limite da função em torno do 2? Não altera nada. Por quê? Porque o cálculo desse limite, ele envolve a gente prestar atenção ou a gente se interessar pelo que acontece com a imagem da função em quais pontos? Nos vizinhos de 2. Então, nós queremos saber aqui, olha, para esses vizinhos de 2, para esses camaradas que estão perto de 2, o que acontece com a imagem da função? Se para esses vizinhos aqui, a imagem da função tende para um único elemento ou não. Caso a imagem da função se aproxime de um único elemento, então esse elemento será o limite. Caso contrário, então a função não tem limite nesse ponto. Sendo assim, vamos então verificar se esse limite aqui, o limite de f de x quando x tende a 2, se esse limite existe ou não. Então, eu vou tomar esse vizinho aqui para começar a nossa conversa. Quando eu pego esse vizinho aqui, esse x, o que eu observo em relação a f de x? Olha, a f de x dele está aqui. Agora eu vou pegar um outro vizinho mais próximo um pouco de 2. Esse camarada. O que acontece com a imagem da função? Está aqui. Vou pegar um vizinho ainda mais próximo de 2. O que eu estou vendo que acontece com a imagem da função? Está ali. Se eu pego esse outro elemento ainda mais coladinho de 2, onde está a imagem da função? Se eu pego esse outro aqui, olha, bem grudadinho no 2, o que eu vejo acontecendo com a imagem da função? Percebam que, conforme eu vou me aproximando de 2 através de valores menores do que 2, que eu noto que vai acontecendo com os resultados da imagem, que eles vão fazendo esse movimento aqui. Percebam que a análise que a gente fez foi uma análise em que contemplou somente os vizinhos à esquerda do 2, ou seja, somente os vizinhos menores do que 2. Vamos checar agora qual é o comportamento dos valores da imagem para os vizinhos à direita do 2, ou seja, para os elementos maiores do que 2. Olha, peguei um vizinho de 2 e o que eu estou vendo que acontece com a imagem? Está ali. Agora eu vou pegar um outro vizinho. O que eu tenho a imagem? Aqui. Pego um vizinho ainda mais próximo de 2 e a imagem que eu obtenho é essa. Pego esse outro camarada e a imagem que eu obtenho é essa outra. Se eu pego esse vizinho bem grudadinho no 2, o que eu obtenho como imagem? Esse elemento. Ou seja, conforme eu me aproximo de 2 pela direita, o que eu noto que acontece com os valores da imagem desses elementos? A gente percebe que eles se aproximam desse ponto aqui. Então, significa que aqui, olha, no meio, existe um valor L para onde a imagem está se aproximando. Então, esse limite aqui, ele existe? Existe. Existe e vale esse número L que eu estou colocando ali. E aí, o que acharam desse exemplo? Conseguiram acompanhar? Vamos fazer mais um? Nosso objetivo é exatamente o mesmo. Para essa função f de x aqui, olha, que nós temos o gráfico, responder se o limite, quando x se aproxima de 0, se esse limite existe ou não. Antes disso, só vamos verificar assim, qual é o domínio desta função f de x em questão, ou seja, dessa função f de x, cujo gráfico a gente enxerga aqui. Os valores do domínio são aqueles que a gente enxerga sobre o eixo horizontal. Então, olha, todos os elementos de x estão no domínio. Então, domínio da função, os reais. Se o domínio da função são todos os reais, significa que o 0 pertence ao domínio da função.
o que significa que existe a imagem nesse ponto aqui. Quanto vale? Bem, em particular aqui a gente consegue ver que vale menos 1. Agora, vamos responder a questão se o limite da função, quando x tende a zero, se esse limite ele existe ou não. Para isso, vamos analisar o quê? Vamos analisar o que acontece com a imagem dos vizinhos do zero. Aqui, tomei um vizinho de zero. O que acontece com o valor da imagem? Esse ponto. Vou pegar um vizinho um pouco mais próximo. O que eu enxergo que acontece com a imagem gerada? Esse outro elemento. Se eu pego um vizinho na direção do zero, o valor da imagem está ali. Vou pegar um outro camarada ainda mais coladinho. A imagem está ali. Se eu pego, olha, esse aqui, grudadinho no zero, o que eu vejo? Que a imagem está ali. Então, olha, conforme eu me aproximo de zero, através de valores à esquerda de zero, o que eu noto acontecer com a imagem? Eu percebo que a imagem, ela tende para esse elemento. Pois bem, façamos agora a análise da vizinhança à direita. Para esse vizinho aqui, o que eu encontro como imagem? Esse ponto. Se eu vou pegar esse outro vizinho, a imagem encontrada, esse elemento. Para esse outro vizinho, a imagem encontrada aqui. Para esse bem grudadinho no zero, a imagem encontrada aqui. A gente está notando que, conforme a gente se aproxima de zero pela direita, os valores da imagem tendem para esse elemento. Ou seja, quando a gente se aproxima de zero, seja pela esquerda, seja pela direita, o valor da imagem desses elementos tendem para um único ponto, que é o menos 1. Portanto, o limite desta função existe e vale menos 1. Observem que a gente pode responder isso mesmo sem conhecer a expressão algébrica que caracteriza f de x, ou seja, mesmo sem conhecer a expressão algébrica que deu a origem a esse gráfico. Aqui, por uma questão de coincidência, o resultado do limite foi o mesmo que o valor da imagem no ponto. Eu desafio vocês agora a pausarem o vídeo e resolverem sozinhos essa questão aqui. Temos a função f de x, que a gente consegue visualizar por meio desse gráfico. A pergunta será: o limite desta função f de x aqui do gráfico, em torno do menos 1, esse limite existe ou não? E já vou adicionar uma segunda questão. Para essa mesma função, se eu quisesse saber o limite dela, não em torno do menos 1, mas em torno do zero, o que vocês poderiam me falar sobre isso? Se existe, será que a gente conseguiria responder qual é o valor? E aí, topam o desafio? Antes de respondermos a essas questões específicas sobre os limites, sobre a existência ou não desses limites, eu vou novamente fazer a pergunta para essa função f de x aqui. Qual é o domínio dela? Bem, domínio a gente vê aqui no eixo horizontal e percebam que, olha, aqui no menos 1, ela está bolinha aberta nessa haste, mas está bolinha fechada nessa segunda. Então, todos os números reais fazem parte do conjunto domínio. Se todos os números reais fazem parte do conjunto domínio, então significa que o menos 1 também pertence ao domínio da função. Se o menos 1 pertence ao domínio da função, é porque existe f de menos 1. Agora eu pergunto para vocês, olhando para o gráfico, o que vocês podem me falar a respeito sobre o valor da imagem do menos 1? Quando x é menos 1, quanto que vale a imagem? 2, né? Então, a imagem do menos 1 é 2. Agora vamos verificar se a imagem dos vizinhos próximos a menos 1 tendem para 2 também ou não. Para isso, vamos olhar para esses vizinhos. Então, aqui eu tenho um vizinho de menos 1. Quanto que vale
a imagem desse elemento? Aqui. Agora eu vou pegar um outro vizinho um pouco mais próximo de menos 1. Cheguei aqui, a imagem está aqui. Se eu pegar esse outro elemento ainda mais coladinho no menos 1, o que eu consigo perceber que acontece com o valor da imagem? Vai ser esse outro. Ou, olha, aqui bem grudadinho no menos 1, bem grudadinho no menos 1. O que é o valor da imagem? É esse outro. Então, olha, conforme a gente se aproximou de menos 1, através de elementos que estão à direita de menos 1, o que nós notamos que aconteceu com os valores da imagem desses vizinhos? Todos eles se aproximaram desse camarada aqui. Todos eles caminharam na direção do 2. Agora vamos ver o que acontece com os valores da imagem dos vizinhos à esquerda. Tomei um vizinho de menos 1, um elemento à esquerda de menos 1, e o que eu obtive como resposta da imagem? Que está aqui. E agora eu vou pegar um outro camarada, um outro vizinho de menos 1, só que mais próximo de menos 1. A imagem aqui. Esse outro elemento mais próximo de menos 1. O que está com a imagem? Aqui. Esse outro aqui mais coladinho no menos 1. O que eu observo como sendo a imagem? Aqui. Olha, conforme eu me aproximo de menos 1 pela esquerda, o que eu noto que acontece com os valores da imagem desses vizinhos? Tendem para esse outro elemento. Ou seja, quando eu me aproximo de menos 1 pela direita e pela esquerda, a imagem desses vizinhos, elas se direcionam para elementos distintos. O que significa que, quando eu me aproximo de menos 1 pela direita e à esquerda, eu não posso dizer que os valores da imagem tendem para um único elemento. Por quê? Porque eu estou vendo que eles tendem para dois elementos distintos. Então, se a imagem dos vizinhos de menos 1 não tendem para um único elemento, é porque esse limite, ele não existe. Esse limite aqui, ele não existe, apesar de a gente ver que a imagem da função do menos 1, essa imagem existia. Por isso que eu estou aqui para ratificar com vocês. Existência de imagem no ponto e limite da função em torno desse ponto não é a mesma coisa. Agora, vamos responder esse outro questionamento. Para essa mesma função f de x, se ao invés de tentar responder sobre o limite na vizinhança do menos 1, nós tivéssemos que responder sobre o limite desta função na vizinhança do zero, será que isso iria alterar a nossa resposta? Então, para a gente verificar, para a gente responder isso, eu vou agora checar o que acontece com a imagem dos vizinhos de zero. Então, vamos lá. Agora a gente está analisando o que acontece aqui no zero. Se eu pego esse vizinho, o que a gente tem? A imagem é esse camarada. Se eu pego esse outro, a imagem está ali. Se eu pego esse elemento, a imagem está aqui. Então, conforme eu me aproximo de zero pela esquerda, o que eu noto? Eu noto que os valores da imagem, eles estão caminhando para esse número ali. Agora, vamos olhar o que acontece com a vizinhança à direita. Tomei um vizinho, o que eu vejo? Imagem, está ali. Um vizinho mais próximo, imagem ali. Pegar esse vizinho bem coladinho no zero, a imagem ali. Então, olha, conforme eu me aproximei de zero pela direita, os valores da imagem, eles se aproximaram do mesmo valor cuja imagem dos vizinhos da esquerda também já tinham se aproximado, que no nosso caso é 1. Isso significa que o limite de f de x, quando x tende a zero, que esse limite existe e vale 1. Então, com base nesses 4 exemplos que a gente fez, o que significa, geometricamente, a gente dizer que
o limite da função f de x, quando x tende a A, vale L. Significa que, quando eu tomo vizinhos de A, estejam eles à esquerda de A ou à direita de A, se o limite dessa função em torno do A existe e vale L, é porque a imagem desses elementos aqui tendem para um único valor. E nessa função f de x, cujo gráfico eu estou vendo aqui, onde que estaria esse número L? Vamos checar. Olha, esse vizinho à direita produz que imagem? Está ali. Se tomarmos esse elemento aqui, o que a gente vê que é o valor da imagem dele? Esse vizinho. A imagem está aqui. Para esse outro vizinho aqui, a imagem é vista aqui. Se eu considero esse outro vizinho, a imagem está aqui. Para esse camarada bem grudadinho no A, mas à direita de A, a imagem está aqui. Então, me aproximei de A pela direita e o que a gente notou que aconteceu com os valores da imagem? Esses valores da imagem, eles caminharam nessa direção aqui. Por outro lado, analisando a imagem dos vizinhos à esquerda de A, nós temos o quê? Olha, esse outro vizinho, um pouco mais próximo de A, né? Aqui a imagem. Esse outro vizinho aqui, tá aqui a imagem. Esse outro vizinho tem essa imagem. Então, conforme a gente se aproximou de A através de valores à esquerda de A, a imagem desses vizinhos caminhou nessa direção aqui. Então, significa que o número L, para onde a imagem da função tende, é esse que pode ser destacado aqui. Agora, em termos da definição que a gente conhece de limites, o que é dito? É dito o seguinte, que o limite da função f de x, quando x tende a A, ele é o número L, se acontecer o quê? Se para valores cada vez mais próximos de A, a gente for obtendo valores da imagem que tendem para o número L. Exatamente o que nós vimos aqui. Quem assistiu o vídeo L1 pôde observar que lá a gente conversou sobre uma das fragilidades da definição informal. Que fragilidade é essa? É trazer dentro da definição expressões subjetivas do tipo aproximar-se, estar próximo e tender para. Como que a gente poderia traduzir matematicamente estar próximo e tender para? Vamos conversar sobre isso? Então, vamos tentar fazer a tradução mencionada como nosso objetivo. Na definição intuitiva diz que L é o limite se ao nos aproximarmos cada vez mais de A. Então, nos aproximarmos de A significa que a gente está pegando elementos vizinhos de A. Ou seja, significa que a gente está tomando um elemento x qualquer próximo de A. Então, se x é vizinho de A, é porque x está próximo de A. E se x está próximo de A, isso equivale a dizer que a distância entre x e A, que essa distância ela é pequena. Então, como que a gente calcula a distância entre x e A? A distância é esse tamanhozinho aqui. E quanto que vale essa distância? Vale A menos x. Alguém poderia pensar assim, Cláudia, mas o x, se ele é um vizinho, ele não necessariamente precisaria estar à esquerda de A. Ele poderia estar à direita. Sim, poderíamos ter considerado o x aqui. No caso de olharmos para o x à direita de A, então a distância seria esse valor aqui. E quanto que iria valer a distância aqui? Seria x menos A. Por quê? Porque observe que sempre que a gente fala de distância, a gente está falando de um número positivo. E em matemática existe uma operação que deixa qualquer número como sendo um número positivo, que é um módulo. Então significa que se a distância ela é sempre positiva, a gente pode entender a distância como sendo um módulo. Qual módulo? Percebam que seja a distância essa que eu escrevi em azul, seja essa outra que eu escrevi em verde, esse D
de distância, ele foi obtido a partir da subtração de A por X ou de X por A. Então, significa que essa distância, ela é uma subtração que envolve esses elementos X e o elemento A. Se a distância ela é sempre um número positivo, então significa que a distância então, ela é um módulo de quem? Da subtração de X por A. Quando então a gente fala que a distância entre X e A é pequena, é porque esse módulo aqui, ele é pequeno. Percebam que a gente já começa a caminhar no sentido de deixar mais matemático essa expressão de proximidade. Quando eu falo que essa distância aqui, que esse módulo, ele resulta num valor pequeno, o que isso significa? Significa que qualquer que seja o número positivo delta que eu pegue, essa distância vai ser sempre menor do que ele. Então, essa distância ser pequena, ela significa que para qualquer delta positivo tomado, esse d, essa distância, vai ser menor do que delta. O que equivale a dizer que, então, esse x menos a é menor do que delta. Agora, um último detalhe. Quando a gente fala em cálculo de limite, o que eu fiquei repetindo para vocês? A gente não está interessado com o que acontece com o valor de A. A imagem do A pode existir, pode não existir, e eu não quero saber quanto vale. Estou interessado em analisar o que acontece com a imagem dos vizinhos de A. Isso significa que esse x aqui, ele será sempre um vizinho. Ou seja, que esse x que eu vou tomar nunca será igual a A. E se vocês olharem para essa distância aqui, para esse módulo, a única possibilidade desse módulo resultar no zero seria se eu pegasse o x como A, que daí A menos A seria zero. Então, se eu quero dizer que x nunca vai ser A, então eu tenho que dizer que essa distância nunca vai ser zero. Ou seja, que esse módulo ele é estritamente positivo. Isso significa que a gente já traduziu matematicamente aquela parte do x estar cada vez mais próximo de A. Vamos agora escrever matematicamente o que, na definição informal, a gente colocou como a imagem tendendo para um número L. Então, façamos isso. Se eu tenho esse x próximo de A, então significa que ele resulta num f de x. Esse limite vai existir quando? Quando eu pegar valores de x cada vez mais próximo de A e eu for obtendo valores de imagem cada vez mais próximas de L. A gente sabe que para esse gráfico que a gente está trabalhando, isso acontece. Por quê? Porque a gente sabe que o limite da função f de x quando x tende a A existe e vale esse número L que a gente destacou. E lá na definição informal de limite dizia o quê? A f de x tendia para o número L. Então, percebam que f de x tender para L é equivalente a quê? É equivalente a dizer que a distância entre f de x e L, ela é pequena. Agora, como que a gente calcula essa distância aqui? Eu vou pegar o f de x e vou subtrair de L. Mas da mesma maneira que a gente conversou antes, nem sempre o f de x será um número maior do que L, de tal forma que essa subtração seja um número necessariamente positivo. É possível que, em outras situações, o f de x esteja aqui embaixo. E a gente precisa, de qualquer maneira, que, quando for calcular a subtração de um elemento pelo outro, que a gente tenha um número positivo como resposta, porque a gente está falando de distância. Então, vamos aqui também considerar o módulo. Então, a distância entre f de x e L é pequena. Significa que o módulo da diferença entre f de x e L, que esse módulo, ele resulta num número pequeno. Significa que, para qualquer epsilon positivo que eu pegue, tem-se que essa f de x menos L será sempre menor do que o número epsilon. Então, falar que f de x tende para L
significa dizer que essa inequação aqui, ela é satisfeita. Com base nisso, a gente já tem condições de escrever uma definição mais precisa para limites. Façamos isso. Antes da gente ler a definição juntos e ir conversando sobre ela, é muito importante que vocês tenham em mente desde já que em matemática todas as informações presentes numa definição, num teorema, numa proposição, são essenciais. Precisam estar ali. Não tem nada de supérfluo. Então, vocês precisam se esforçar para ler com calma e ficar se perguntando: por que eu tenho que ter isso? Por que essa informação está aqui? Por que ela é importante? Então, sempre que vocês forem ler, vocês têm que fazer a leitura com esse raciocínio. Dito isso, então vamos conversar sobre a definição formal. Seja A um número real e tal que A pertença a um intervalinho aberto de x1 até x2. Por que disso? A gente está definindo o quê? O limite da f de x, quando x tende a A, como sendo igual a L. Se você vai escrever uma definição, o que você precisa informar para quem está lendo a tua definição? Quem são esses elementos? Então, se eu digo que x está tendendo para A, eu preciso dizer quem é esse A. Esse é um número real, esse é um número inteiro, esse é um número natural, ele é positivo, ele é negativo, ele precisa estar no domínio, ele não precisa estar no domínio, ele tem que estar longe dos valores que eu estou analisando, ele precisa estar próximo dos valores que eu estou analisando. Quem é A? Além disso, eu preciso falar também sobre a função f de x. Como que é o jeito do domínio dela, como é o jeito da imagem, e esse número L. Isso aqui vai ser nulo, não vai ser nulo, ele é um número inteiro, não é. Então, a gente tem que sempre ter em mente que a gente precisa fornecer as informações para que alguém que não conhece o assunto consiga entender o que está sendo dito. A partir daí, a gente tem o que então? Que seja A um número real. Então, quando eu falo de me aproximar de A, eu estou me aproximando de um número real. Esse número real, ele precisa ser um número real que não esteja isolado. Por quê? Porque eu preciso ter vizinhos que estejam no domínio da função de tal forma que eu consiga me aproximar de A. Então, esse A, ele precisa estar dentro de um intervalo. Então, seja A um número real e tal que ele pertença a um intervalo aberto de coordenadas x1, x2. Considere a função real f definida nesses pontos do intervalo x1, x2, exceto possivelmente no próprio A. Ou seja, o A não precisa estar no domínio da função, mas os elementos que são vizinhos dele, esses elementos precisam fazer parte do domínio da função. Nessas condições, se diz que o número L, esse camarada aqui, então o número L já está dizendo aqui, um número real, é o limite da função f quando x tende para A, se acontecer o quê? Se para qualquer epsilon positivo existir um delta positivo, tal que a distância entre a imagem e o número L vai ser pequena, sempre que o módulo de x menos A estiver entre 0 e delta, ou seja, sempre que eu tomar valores de x próximos de A. Nesse caso, ou seja, no caso de tudo isso aqui ser satisfeito, o que a gente pode escrever? A gente pode escrever que o limite de f de x quando x tende a A vale L. Então, observe que agora nós temos uma definição formal para limites. O que é uma definição formal para limites? É aquela definição intuitiva reescrita em termos matemáticos. E aí, gente, tudo bem? Ainda aqui comigo? Se houve qualquer etapa desse vídeo que não ficou clara para vocês, retornem nela e assistam novamente. Se a dúvida persistir, comenta aqui embaixo o que foi que não ficou claro, ok? Nos vemos no próximo vídeo.